Para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Sobre o instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundas são os teus pensamentos. O homem brutal nada sabe, e o louco não entende isso. Brota os ímpios como a erva, e floresce todos os que praticam a iniquidade, mas para ser destruído para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos que praticam a iniquidade. Mas tu exaltarás o meu poder como unicórnio, serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão cumprido meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos deles se certificarão, quanto aos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Oremos, meus irmãos. Quem dos irmãos pede oração, meus irmãos? Eu faço um pedido de oração especial, minha irmã, nesta noite, pelo um tio da minha esposa. Ele não é crente, que tem um comércio aqui no Salobo, um comércio ali, não sei quem conhece, tem até o nome lá no comércio, Antônio Fabriciano. Ele está entubado ali no Hospital Geral, esperando a vontade de Deus. Eu peço oração por ele, que Deus possa dar uma oportunidade para ele ainda, para que ele seja salvo na pessoa de Jesus. Soberano e eterno Deus, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós estamos aqui nesta noite na Tua casa, Senhor. Eu quero Te agradecer, Senhor, em primeiro lugar, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua grandeza, pela Tua majestade, pela Tua soberania, pela Tua graça redentora, meu Pai. Eu Te agradeço pelo que Tu és, meu Pai. Tu és um Deus grande, Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus forte, Tu és um Deus de justiça, meu Pai. O Deus que criou o céu, criou a terra, criou todas as coisas pelo poder da Tua palavra. Senhor, eu Te apresento aquela vida ali no hospital, meu Pai. Deus, olha para aquela alma, meu Pai. Eu Te peço, Senhor, Deus, restaura ele ali daquele leito, meu Pai. Que ele possa ter uma oportunidade, Senhor, Deus, de ser salvo na pessoa de Jesus. Deus, eu Te peço nesta noite, meu Deus, fala conosco nesta noite, Senhor, através da Tua palavra, porque somente a Tua palavra, Senhor, é que edifica, meu Pai, as nossas vidas, nossa alma, nosso espírito. Aqui está a Tua igreja presente, aqui está Teus filhos, a Tua igreja que foi comprada, lavada pelo sangue de Jesus. Deus, olha para aqueles que estão no mundo das drogas, olha para aqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão entrando em depressão, meu Pai. Olha para aqueles que estão enfermos, meu Pai. Abençoa a nossa cidade de Caxias, abençoa nossas autoridades, meu Pai, municipal, estadual e federal. Abençoa a Tua igreja, meu Pai, aqui em Caxias, esse ministério. Abençoa nossos pastores, nosso pastor presidente, pastor Caetano Jorge Soares, e toda a comitiva de pastores,
Deus, nosso primeiro pastor, primeiro vice-presidente aqui, nosso pastor Rosivaldo Cardoso, e sua família e seu ministério, aqui os obreiros auxiliares. Deus abençoa a tua igreja aqui em Caxias, prospera, meu Pai, a tua igreja, através dos teus filhos, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Meus amados, nós recebemos uma incumbência nesta noite, uma responsabilidade muito grande. O pastor falou comigo, eu quis dizer para ele não. Na hora ele me falou, eu quis dizer não, sinceramente, mas eu me lembrei que o servo de Deus tem que ser obediente, né, meus irmãos? Mas é uma responsabilidade, meu irmão, responsabilidade de estar diante da noiva de Cristo, que foi salva por Jesus, uma igreja sábia, uma igreja edificada, que tem aqui como nosso pastor Rosivaldo, um homem instruído na palavra, e a sua retaguarda, os obreiros também, que são homens de Deus, e nós, meu irmão, que somos auxiliares também, nós somos os menores de todos. Eu confesso aos irmãos que as minhas pernas tremem, né, meus irmãos? É a responsabilidade, né, irmão Ibs? A gente está vendo aqui o irmão Ibs. E, meus irmãos, nós vamos ser breve, porque o tempo é precioso. Meus irmãos, esse Salmo 92, ele faz parte dos 150 salmos da Bíblia, que provavelmente 74 salmos foi escrito por Davi, acho que 74 salmos, 28 é atribuído a outros escritores, e me parece que 48 são anônimos. 48 salmos são anônimos, e esse 92 é um deles que é anônimo. A Bíblia não fornece, não esclarece quem escreveu esse salmo, mas a Bíblia diz, nesse próprio salmo diz que ele era um homem que tinha muitos inimigos, Aqui a leitura faz questão de nos fornecer esta história, mas foi uma pessoa que encontrou em Deus o fortalecimento, encontrou em Deus a misericórdia. Deus fez com que este moço fosse destacado entre muitos escritores, né? Esse Salmo 92. E aqui, meus irmãos, já nos primeiros versículos desse Salmo, eu quero ler aqui com os irmãos, que nós sabemos que o povo de Israel foram levados cativo para a Babilônia, passaram 70 anos, não foi isso? Eles foram libertos do cativeiro, provavelmente, parece que no ano 538 a.C. E por essa dádiva de Deus, por esse livramento, por esse milagre que Deus fez na vida do seu povo peculiar, do seu povo escolhido, aqui no Salmo 92, meus irmãos, faz questão de nos esclarecer que nós devemos ser gratos a Deus por tudo que Deus tem feito na nossa vida. Aqui diz assim: bom é louvar ao Senhor, bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Meus amados irmãos, nós temos motivo de sobra, dioturnamente, de agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos concedido na nossa vida. Em primeiro lugar, nós devemos agradecer a Deus pela sua grandeza, pela sua majestade, pelo que Ele é, porque Ele é tudo na nossa vida. Deus é grande e poderoso, meu irmão, e é por isso que você e eu estamos aqui nesta noite, ouvindo a sua palavra e adorando o nome de Jesus.
E aqui, meu irmão, no versículo 3, diz assim: sobre um instrumento de 10 cordas, e sobre um saltério, sobre a harpa, com som solene. Meus irmãos, eu observando, com som solene. Meus irmãos, o salmista fez questão de dizer aqui, essa palavra solene quer dizer o seguinte: uma admiração pelo Deus que ele servia, uma admiração pela pessoa de Deus. Meus amados irmãos, muitas das vezes nós admiramos pessoas, nós admiramos objetos, admiramos muitas coisas, mas, meus irmãos, em primeiro lugar, nós devemos admirar o nosso Deus, que é tudo na nossa vida, meus irmãos. Ele é tudo. Sem Deus, meus irmãos, nada nós seremos. Se estamos aqui nesta noite, devemos ser gratos ao Senhor, porque um dia Ele nos salvou, nos resgatou lá do lamaçal do pecado, como está no Salmo 40. No Salmo 40, meus irmãos, ele faz questão de dizer: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, me tirou de um lago, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e colocou um novo cântico na minha boca. Meus irmãos, aqui está falando do salmista Davi. O salmista Davi, ele tinha motivo de sobra para agradecer o seu Deus. E aqui mesmo, através desse agradecimento, dessa adoração de Davi, ele recebeu 4 benefícios, através da sua paciência, da sua adoração ao Deus Todo-Poderoso. Ele recebeu 4 benefícios. Qual foi ele? Ele diz aqui: ele ouviu o meu clamor, inclinou para mim, ouviu o meu clamor, e me tirou de um lago, de um charco de lodo. Primeira bênção que Davi recebeu foi que Deus livrou Davi do seu desespero, meus irmãos. Davi vivia desesperado por tantas angústias, por tantas perseguições, por tanta coisa. E aqui ele recebeu o primeiro benefício, foi do seu desespero. Segundo, que colocou seus pés sobre uma rocha, meus irmãos. Foi o segundo benefício que ele recebeu através da sua paciência. Porque, meu irmão, todos nós sabemos que Davi, ele foi ungido rei, mas ele não recebeu, não sentou no trono logo assim que ele foi ungido, não foi isso? Eu acho que passou provavelmente, não sei se eu estou errado, nossos pastores estão aqui, acho que mais de 8 anos por aí assim, para ele poder receber, sentar no trono para governar o povo de Israel. Ele teve paciência, por isso que ele tinha razão de tudo para escrever isso, meus irmãos. Terceiro lugar, é que firmou os meus passos. Firmou os meus passos. Meus irmãos, quem era nós antes de aceitar Jesus? Quem era nós? Nós andarmos como uma ovelha perdida, sem pastor, que nem uma folha seca, quando o vento dá, para onde o vento dá, a gente ia. Não era isso que nós éramos assim? Mas hoje não, meus irmãos. Hoje os nossos passos, quando está falando firmar os nossos passos, está falando do nosso andar. Hoje o nosso andar é seguro, porque a nossa segurança está na pessoa de Jesus. A nossa segurança está na palavra de Deus. Por isso é que é importante, meus amados, nós, crentes em Jesus, se nós acordamos, nós já temos que estudar a palavra de Deus. Ao dormir, nós temos que estudar a palavra de Deus. Nós temos que tirar um momento de oração. Nós temos que tirar um momento de jejum, de consagração. Nós temos que ter uma vida pautada na palavra de Deus, meus irmãos. Quando nós agimos assim, meus irmãos, Deus abre a janela do céu e derrama as bênçãos sobre o seu povo, e o seu povo se alegrará na presença de Deus. E esse povo aqui, meus irmãos, se alegraram, porque foram libertos do cativeiro, 70 anos. E aqui, esse salmo aqui, meu irmão, era um dos salmos que era cantado nos sábados, lá nas sinagogas de Jerusalém. Não é isso, meu irmão? Estou certo ou errado? Era cantado lá nos sábados, no dia de sábado, lá nas sinagogas,
pelo livramento, pelas bênçãos que Deus tinha liberado para aquele povo. Meus irmãos, eles se alegraram, eles se admiravam o Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, e nós temos motivo de sobra, nós estamos aqui. Quantas pessoas estão por aí, às vezes, desgarrado, sofrendo, mas você está aqui sentadinho na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, se alimentando de um alimento sólido, que sustenta a nossa alma, o nosso espírito, porque todo dia, meus amados irmãos, nós precisamos de tomar um cafezinho, de almoçar, se pudermos fazer uma merendinha nas 3 horas da tarde, à noite uma jantinha, para nós poder, né, irmãos? É assim? Para nós poder ter um sono saudável, ter uma vida saudável, o nosso corpo físico. Meus irmãos, e a nossa alma, o nosso espírito, o alimento deles é a palavra de Deus. Ao amanhecer, por isso que o salmista, me parece que é 55, versículo 17, pela manhã, ao meio-dia e à tarde, eu meditarei na tua palavra. E aqui, meus irmãos, esse salmo, ele fala do justo e do ímpio. É o tema deste salmo, é o justo e o ímpio. Meus irmãos, se nós olharmos quem é a pessoa ímpia, você sabe muito mais do que eu. Quem é uma pessoa ímpia? Pessoa ímpia é a pessoa que transgride a lei, é uma pessoa que desobedece a lei, é a pessoa que anda em caminhos errantes, é uma pessoa que pratica o mal, é uma pessoa que faz tudo o que não presta, porque ele não tem a direção de Deus. Não é isso? E esse salmo aqui nos ensina isso, meus irmãos. E aqui, meus irmãos, nós queremos dizer aqui para você nesta noite, queremos falar dessa palavra. Agora vamos entrar neste tema do justo e o ímpio. Meus irmãos, tem até um provérbio que diz assim: o que nós escolhemos hoje determina o que eu determino hoje para mim, o que eu escolho na minha vida hoje, agora, no verbo presente, determina o meu futuro. Não é isso, meus irmãos? Não é, irmão Ibis? O que eu estou escolhendo aqui hoje determina o meu futuro, o meu amanhã, o que vai ser na minha vida amanhã, o que eu estou escolhendo agora. Imagine uma pessoa que escolhe a carreira médica, por exemplo, escolhe ser médico. Médico é uma pessoa de destaque. Aqui até nós temos um médico aqui nesta noite, né? Eu não sei se tem mais de um, né? Tem um irmão Ibis, né? É uma pessoa de destaque, é uma pessoa de valor, é um profissional na sociedade e uma pessoa de alto padrão. Tem muitos que, às vezes, conseguem viver uma vida financeiramente bem razoável, mas isso é raro, né, meus irmãos? Agora, imagina uma pessoa que escolhe ser beberrão. Beberrão, por exemplo. É uma escolha mesmo, estou falando aqui de escolha. A pessoa que escolhe ser beberrão, ele tem 3 fases na sua vida. A pessoa que escolhe ser beberrão. Primeiro, ele se torna um palhaço na sociedade. Ele às vezes bebe todas por aí. Chega em casa, chega na rua, faz brincadeira para todo mundo, faz todo mundo sorrir. Não é assim? Não tem música que é assim? Tem música que é assim. Segundo, e tem uns que se torna um leão, né? Quando bebe, se torna um beberrão, ele se torna um leão, meu irmão. O que é isso? Se torna uma pessoa violenta, uma pessoa agressiva, dentro da sua casa, na sociedade, ninguém quer chegar perto. Meus irmãos, isso é uma escolha terrível. E em terceiro, é aquela pessoa que escolhe ser um porco. Não precisa nem explicar, né? Um porquinho. Para onde ele vai? Para a lama, né? Se lamear. Assim são muitos, né? A pessoa que escolhe essa carreira. Mas eu e você
que estamos aqui nesta noite, nós escolhemos o caminho especial para nós ser uma pessoa feliz, para nós ser uma pessoa abençoada, para nós ser uma pessoa santa, para nós ser uma pessoa edificada, para nós ser uma pessoa feliz, uma pessoa que tem paz aqui na terra, porque ter paz, meu irmão, ser feliz, ser abençoado, não é ausência de conflito, mas é ter confiança no Deus que serve, é ele saber que ele está aqui num contexto difícil, mas ele tem um Deus que cuida dele aqui na terra. Então, meus irmãos, o justo e o ímpio. E aqui, quem é o justo, meus irmãos? Aí o ímpio, nós já falamos um pouco, estamos aqui dando só uma introdução, que o tempo corre rápido, e o meu tempo é curto. Quais são as características do justo? A Bíblia fala, me parece que é no livro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, né? Está aqui os que estudam a Bíblia, sabe muito mais do que eu. Parece que é Ezequiel 14, versículo 14, que fala que se Deus enviasse juízo sobre a terra, mas se esses 3 homens estivessem numa cidade, eles livrariam apenas as suas vidas, por eles serem fiéis a Deus. Quem são eles, meu irmão? Não sabe? Sabe, Monjó? Não, é de Vila Nova. Noé, Daniel e Jó. Está lá em Ezequiel, capítulo 14, versículo 14. Deus diz, ainda que esses 3 homens estiverem no lugar, eu enviarei justiça, juízo sobre a terra, mas apenas eles livrariam a sua própria alma, a sua própria vida. Viu, meus irmãos, como vale a pena ser fiel? Vale a pena ser um crente obediente à palavra de Deus? Vale a pena a pessoa ter o temor de Deus? Meu irmão, ter temor de Deus não é ter medo de Deus. Ter temor de Deus é a pessoa que reconhece a grandeza de Deus, reconhece o Deus que serve. Ele procura, porque a Bíblia diz, meu irmão, que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Não é isso que a Bíblia diz lá em Provérbios? No livro de Provérbios fala isso muitas vezes, que o temor é o princípio da sabedoria. Meus irmãos, o crente que tem temor a Deus, seja velho, seja novo, seja criança, jovem, meus irmãos, aquele que é servo de Deus, que tem temor de Deus, ele não procura desagradar o Deus que ele serve. Por onde ele anda, ele dá um bom testemunho. Aonde ele coloca a planta do seu pé, ele é abençoado. O que ele vai falar, as pessoas ficam admiradas. Meus irmãos, mas quem era esse? Quem era essa? E hoje está falando tão diferente, está agindo tão diferente. Por quê, meus irmãos? Porque essa pessoa, ela foi salva por Jesus, ela foi transformada, ela foi regenerada, ela nasceu de novo. E ela hoje é uma nova criatura na presença de Deus. Ela hoje age diferente, ela vive diferente, ela tem um caráter santo, um caráter puro, tem uma vida de pureza. Meus irmãos, é coisa linda, meus irmãos, é a pessoa ser fiel a Deus, ter uma vida santa, uma vida justa, meus irmãos. É muito lindo, meus irmãos. Eu me lembro da história de Eliseu. A Bíblia diz, não diz quantos dias, quantas semanas, não sei. Ele passava na frente da casa daquela família, e era uma família abastada, era uma família rica, né? Ele passava todos os dias lá na porta daquela casa. E um dia a esposa disse para o marido: marido, vamos fazer um quarto para Eliseu, porque eu vejo que ele é um homem de Deus. Oh, meus amados, é coisa linda, meus irmãos. Coisa linda. E aqui, meus irmãos, o justo, bem aqui no versículo 12, diz assim: o justo florescerá como a palmeira, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Meus irmãos, quando a Bíblia está falando aqui que o justo crescerá como a palmeira,
eu fui pesquisar um pouco, e essa palmeira aqui não é essa palmeira aqui do Brasil, né? Aqui está se referindo à tamareira, que é lá do Oriente Médio, que produz frutos excelentes, que dá boas coisas através desse fruto. Por isso, meus irmãos, que o salmista diz aqui que o justo florescerá como a palmeira, meus irmãos. Essa palmeira, ela, para dar o primeiro fruto, ela precisaria de 30 anos para produzir o primeiro fruto. Mas depois que ela produziu o primeiro fruto, 200 anos ela passava produzindo frutos excelentes, né? Primeiro, os 30 anos ela produziu o primeiro fruto. Mas depois que ela produziu o primeiro, ela passava 200 anos ou mais produzindo frutos excelentes. E aqui, meus irmãos, essa palmeira, meus irmãos, essa palmeira, o justo é comparado com essa palmeira. Por quê, meus irmãos? Quando Deus disse, aqui ó, vem aqui. Deixa eu ver aqui. Uma palmeira crescerá como o cedro no Líbano. O cedro, meus irmãos, o cedro também, ele era usado pelos fenícios para fabricar embarcações, muitas coisas. O cedro era uma planta de durabilidade, era uma planta forte. Por isso que ela era usada para fazer muitas coisas, muitos móveis, né? O cedro no Líbano. E aqui, meus irmãos, ele suportava as tempestades, os vendavais. Meus irmãos, assim somos nós. Assim somos nós, quando nós somos comparados com o cedro no Líbano. Meus irmãos, o crente, que ele tem a confiança em Deus, que ele é um servo de Deus, que ele vive para Deus, que ele vive para a palavra de Deus, que ele tem, meus irmãos, uma verdadeira esperança em Deus. Meus irmãos, o crente que não se desespera por qualquer coisa, não fica triste por qualquer coisa, não se desanima por qualquer coisa, porque, meus irmãos, tem muitas pessoas que às vezes qualquer coisa ele entra em depressão, sai da cidade, eu vou para um lugar bem longe daqui, porque eu quero ter paz, eu quero ter sossego, meus irmãos. Mas o crente que serve a Deus, às vezes dentro da tempestade, dentro da luta, dentro da depressão, dentro dos vendavais, meus irmãos, que ele está passando, mas a esperança dele, a confiança dele é no Deus Todo-Poderoso, meus irmãos. Ele não se desespera. Assim, meus irmãos, é o crente como o cedro no Líbano. E aqui no versículo 13, diz assim: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Florescerão nos átrios do nosso Deus. O átrios é a parte externa do templo, não é isso? É a parte externa do templo, né? É isso? Por que está trazendo para nós, meu irmão, trazendo para a nossa vida espiritual, como diz aqui, ó, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Meus irmãos, para nós florescer lá fora, lá no meio da sociedade, para nós dar um bom testemunho lá fora, para nós ser bem visto lá fora, nós precisamos compreender uma coisa, que primeiro nós temos que estar plantados na casa de Deus. O salmista, me parece que é o salmista no Salmo 27, versículo 4, me parece que fala assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, não é isso? Que possa morar na casa do nosso Deus, para contemplar a sua formosura. Meus irmãos, para nós ser bem visto, para nós florescer lá fora, meu irmão. Por isso que um dos evangelhos, Mateus 5,
Diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Meus irmãos, nós não somos a fonte produtora da luz, porque a fonte verdadeira é Jesus. Mas nós somos comparados que nem a luz, meus irmãos, aqui na terra. As pessoas olham para nós e querem ver Deus na nossa vida. Meus irmãos, as pessoas não estão muito interessadas, meus irmãos, às vezes em olhar um templo bonito, uma catedral, pessoas bem vestidas, bem bonitas. Meus irmãos, o mundo está querendo ver Deus na nossa vida. O mundo está querendo ver Deus na nossa vida. Meus irmãos, como é que nós vamos florescer? Como é que nós vamos representar Deus aqui na terra? É quando nós temos uma vida santa. É quando nós temos uma vida edificada na palavra de Deus. É quando nós damos um bom testemunho. Somos pessoas que damos valor à palavra de Deus, os princípios de Deus. Porque hoje, meus irmãos, muitos estão desvalorizando a palavra de Deus. Muitos hoje estão distorcendo a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não muda. Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós precisamos entender uma coisa. Eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, para terminar, que nós que estamos aqui, arraigados na palavra de Deus, meus irmãos, continue na tua fidelidade, continue na tua justiça, continue no temor de Deus, porque, meus irmãos, o ímpio, bem aqui, ó, no versículo 6 diz assim: o homem brutal nada sabe, e o louco não entende isso, brota os ímpios como a erva, e floresce todos que praticam iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Meus irmãos, a vida por isso que lá no Salmo 73, o salmista diz que olhava para a prosperidade do ímpio. Não é isso? O Salmo 73? É, meu irmão, se você ler, você vai descobrir isso. Que ele olhava e ficava indignado, ele ficava triste, ficava até com raiva, porque ele viu o ímpio prosperar na sua frente, e ele não prosperava. Quando chegou no versículo 16, ele disse: olha, quando eu procurei entender isso, eu fiquei perturbado, porque, meus irmãos, tantos ímpios prosperando, e hoje não é diferente não, meus irmãos. Muitas das vezes nós estamos passando luta, nós estamos passando dificuldade na vida, às vezes não tem nenhum ovinho para comer com arroz durante o dia, mas eu quero dizer para você uma coisa: se você é fiel a Deus, Deus vai suprir a tua necessidade, Deus vai encher o teu celeiro, Deus vai te curar da enfermidade. Se você continuar sendo uma pessoa justa, não te desanime, porque Deus cuida da tua vida. E o ímpio, meus irmãos, às vezes prospera no nosso caminho. O ímpio, meus irmãos, às vezes tem coisas grandes, e nós às vezes andamos apenas numa vida, parece que não sai do lugar. Mas, meus irmãos, muitas das vezes a nossa prosperidade não está aqui na terra. Nem todo mundo pode ser rico, nem todo mundo pode ser abastado. A nossa maior riqueza está aguardando nós no céu, meus irmãos. A nossa maior prosperidade está aguardando a qualquer momento nós sumir daqui e morar com Jesus lá no céu. Eita, Deus maravilhoso, meus irmãos. Esse é o Deus que nós servimos, meus irmãos. E coisa boa é sentir a presença de Deus, né, meus irmãos? Aleluia. Pois é, meus irmãos. Meus irmãos, eu vou parar por aqui, porque o tempo já se foi. Aí eu estou tomando tempo demais, e aí minha orelha já é grande, pode ser puxada, aí o negócio fica feio para mim, né? Fica feio. Mas, meus irmãos, só para fechar aqui, aqui diz que Deus, quando, lá parece que é Êxodo, capítulo 3, versículo 8, que quando Deus disse que ia levar aquele povo para uma cidade que emanava leite e mel, mel e leite, leite e mel, ali o mel, meus irmãos, o leite e o mel que está ali em Êxodo 8, não é leite de vaca e nem mel de abelha, é leite de cabra e mel de tâmara, da tamareira, lá no Oriente Médio, meus irmãos. É uma fruta que produz mel, que produz coisas excelentes para nós, meus irmãos. Então, por isso é que a Bíblia faz questão de dizer que ali era o mel, leite de cabra e mel de tâmara. Meus irmãos, fica tranquila. Quando eu falei aqui que a tâmara, quando a tâmara, que passava 30 anos para produzir o primeiro fruto, mas passava 200 anos produzindo fruto, e trazendo para mim e para você, para a nossa vida aqui, presente,
Talvez você pode passar 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, com a vida que parece que não sai do lugar. Mas eu quero dizer para você que até na velhice você vai dar fruto, porque você é um servo, é uma serva de Deus. Porque aqui diz, meu irmão, nesse salmo, que o tempo não dá mais para explicar, mas nos últimos versículos diz aqui, que ainda na sua velhice produzirão frutos, não é? Nos últimos versículos, meus irmãos, ainda que seja na sua velhice, você vai produzir fruto na tua vida, fruto de justiça, fruto de fidelidade, fruto de amor, fruto, meu irmão, de tudo, meu irmão, de paciência, de obediência, meus irmãos. Meus irmãos, vale a pena ser servo de Deus, vale a pena confiar na palavra de Deus, vale a pena você estar aqui nesta noite ouvindo a palavra de Deus, vale a pena você, meus irmãos, acreditar no Deus que você serve. Que Deus abençoe. Da igreja que estão sentados, fiquem em pé. Quantos pedem oração? Também vamos orar neste momento, encerrando o trabalho. Maravilhoso Deus e eterno Pai, cuja presença ainda nós estamos nesta noite gratos, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu trabalho aqui feito nesta noite. Ó Deus maravilhoso, Tu tens falado aos nossos corações nesta noite através da Tua palavra. Senhor Deus maravilhoso, venha estar com a Tua igreja, Senhor. Estende as Tuas mãos poderosas, Senhor, sobre a vida da Tua igreja, Senhor. Dando graça, dando sabedoria, dando coragem, Senhor, para podermos prosseguir, Senhor, nesta caminhada, nesta trajetória cristã. Ó Deus maravilhoso, fica com Tua igreja, é o que nós te pedimos e te rogamos em nome de Jesus. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todas e todos agora e sempre. Dê um abraço no seu irmão, assim com a mão no coração, irmão.